Fala galera, então a nossa aula de hoje é sobre algoritmo de Euclides. Então nós vamos usar o algoritmo de Euclides para calcular o MDC entre dois ou mais números, o máximo divisor comum entre dois ou mais números. Então o algoritmo consiste no seguinte: eu quero aqui, nesse meu primeiro exemplo, calcular o MDC entre 18 e 50. Então eu faço esse esqueminha como se fosse um jogo da velha, sempre com o maior número primeiro, na linha aqui do meio. E vou fazer a divisão, 50 dividido por 18. Esse método também é conhecido como método das divisões sucessivas. Então, 50 dividido por 18, 18 vezes 2, 36, 50 menos 36, 14. O quociente da divisão, você coloca ele aqui e o resto aqui. Lembrando que como é Euclides, né, algoritmo de Euclides, divisão euclidiana, quociente e resto. Aí, esse resto que eu encontrei, eu vou repetir ele aqui na frente do meu 18. E vou repetir o processo com o 18 e o 14. Então, método das divisões sucessivas. 18 dividido por 14. 14 vezes 1, 14. 18 menos 14, 4. Quociente 1, resto 4. Repete o resto. Vou ter que aumentar uma coluna aqui. 14 dividido por 4. 4 vezes 3, 12. Resto 2. Quociente, resto. Vou precisar de mais uma coluna. Repete o resto. 4 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Resto 0. Quociente 2, resto 0. Você vai ter que repetir o processo até você encontrar o resto 0. Quando você encontra o resto da divisão 0, esse daqui é o seu MDC. Então, o MDC vai ser o divisor da primeira divisão cujo resto for 0. Tá? Segundo exemplo, MDC entre menos 15 e 70. Como o máximo divisor comum sempre é um número positivo, quando um dos elementos aqui for um número negativo, você não precisa se preocupar com isso. Você vai fazer o MDC como se fosse entre 15 e 70. Então, novamente, 70 e 15, vou fazer a divisão. 70 dividido por 15. 15 vezes 4, 60, sobra 10. Quociente, resto. Repete o resto. 15 dividido por 10. 10 vezes 1, 10. Resto, 5. Quociente, resto. Repete o resto. 10 dividido por 5, 2. Resto, 0. Encontrou o resto 0, o meu MDC é o 5. Se você precisar calcular o MDC entre mais do que 2 números, basta você calcular o máximo divisor comum entre os dois primeiros e aí utilizar esse resultado e fazer o mesmo processo com o terceiro número. Bom exercícios a todos!